Esse é relaxante, hein? Vai. É. Esse é quase que uma automassagem. Todos os dois, né? É. Uma vez só, depois tá bom. Tô vendo que você tá fazendo mais, mas é porque tá bom, né? Normal. Buenas tardes. Buenas tardes. Se você quiser sempre, ele vai te relaxar essa parte. Tem um usuário com áudio ligado? Boa tarde, boa tarde, Camila, tudo bem? Me ouve? Boa tarde. Te ouço. Muito bem. Estamos aqui, antes de começar um pouquinho a gravação, só para avisar. Primeiro, cumprimentar todos os nossos painelistas presentes. Quero cumprimentar todos, sou o Fábio Veiga. Rubén, por favor, quédate aqui um pouquinho a mi lado, porque a câmera está onde tu vas. O Rubén é o nosso primeiro conferencista. Eu estou falando antes da gravação, tem a parte presencial. Podia fechar a porta? Barulhos ali fora. Fábio, tem um usuário aqui na chamada chamado Samsung, que está com o áudio ligado também, está com algum rumor. Eu vou colocar você como conferenciante. Você não está como conferenciante? Não, né? Acredito que não. 10 reais, depois 10 não. Ai, gente. Camila, você não está como conferenciante? Eu não estou. Quanto pouco. Se ligar o áudio, não Eu vou voltar. Tem que ser bem. É que a Milena é anfitriã, e a Milena não está aqui. Vou ligar para ela. Aí está a questão. Ela saiu para outra Mas sala. agora essa pessoa colocou no silencioso ali, então, a princípio, não temos problemas. Ok, vou pedir para a Milena me tornar anfitrião. Mas não tem como. Não tem problema. Nada, gente. Desculpa essa parte técnica. Nós estamos aqui na Rei Juan Carlos. Agora são 5h15 da tarde, né? Teve um pequeno intervalo aqui de almoço. E nós estamos em 2 dias de trabalho intenso. Vou falar em português. Eu sei que tem colegas aqui que falam espanhol na sala, como a professora Irene Ferrer. E a Camila está na Itália. Nós estamos num calor aqui dos 30 e tantos graus. Eu acho que a Camila deve estar com um pouco mais até. Um calor muito forte, uma onda na Europa. Mas antes de começar a gravação, queria agradecer, né, a presença de todos nesse evento. Para mim é uma alegria, né, compartilhar painéis com uma variedade de oradores de vários países. Tem aqui o professor Rubem, que veio do México, presencialmente em Madrid. Outros colegas que vieram também da Itália, hoje, nossos professores de Padova de Padova e de Milão, tiveram durante a manhã no Porto, aqui na cidade de Madrid, na nossa universidade, na Rei Juan Carlos. Ontem, professores do Porto, de Coimbra. Ou seja, é um evento muito importante, né? Esse é um painel dentro do 6º Congresso Internacional de Direito, Governança e Inovação, e faz com que vocês também enriqueçam esse evento com uma temática na área do direito laboral, né? Que é uma temática que nós não tínhamos uma linha específica dos Call for Papers, mas como há um grande interesse dos pesquisadores, conseguimos formar aqui um painel exclusivo na área do direito laboral, né? E a Camila é uma das pessoas que está dentro do Iberojur, e também tive a sorte de ser seu supervisor científico lá em Portugal, na minha universidade, e ela é especialista no direito laboral, então pude convidá-la para moderar esse painel. Por isso, queria agradecer a Camila por ter aceito, né, o convite, e num dia caloroso, né, parar um pouquinho para trabalhar. Mas quero desejar a todos aí um bom congresso, que vocês em casa, que estão em casa, e os que estão aqui na sala presentes possam desfrutar. E passo a palavra para a Camila, já agora. Muito obrigado. Obrigada. Buenas tardes a todos, bem-vindos. Mi nombre es Camila Martins dos Santos Benavides.
Eso es todo lo que sé hablar en español, así que hablaré em português. Agradeço ao professor Fábio pelo convite. Para mim é realmente um prazer e uma honra participar desse evento. Eu gostaria de participar presencialmente, mas infelizmente não foi possível. Então, mas compartilho com vocês o calor, porque realmente aqui na Itália também, no momento, nós estamos com 35 graus aqui em Roma. Informo que o tempo de apresentação dos trabalhos vai ser de, no máximo, 15 minutos. O tempo de apresentação é de um máximo de 15 minutos. Peço, por gentileza, que vocês observem esse prazo para que eu não tenha que, enfim, interrompê-los e para que todos também possam participar e apresentar seus trabalhos com tranquilidade. Então, dando início, eu convido o professor Rubén Dario Merchant Ubaldo, que fará a apresentação intitulada El valor de la profesionalización para dignificar el servicio público. Profesora. Buenas tardes a todas y a todos. La intervención que vamos a tener el día de hoy es un artículo que publiqué que se denomina El valor de la profesionalización para dignificar el servicio público. Lo pueden encontrar en internet, es de dominio público y por supuesto esta propuesta va a permitir, pues, con esa intención, el mejorar la administración pública o el servicio público. Esto surge a raíz de 23 años de experiencia trabajando para el gobierno de México, tanto a nivel estatal o local, como a nivel federal. Y también surgió derivado de un trabajo de investigación para obtener la licenciatura en Derecho en su momento. Hoy ya cuento con 2 doctorados y lógicamente he pulido este tema que me parece interesante no solo para mi país, sino para Latinoamérica y en general para otras latitudes. ¿Qué ingredientes tiene este proyecto? Primeramente, la selección adecuada del personal. Es decir, para contar con servidores públicos idóneos, es prioritario que el área de desarrollo de personal realice una adecuada e integral selección acorde a la experiencia, a la capacidad, al conocimiento, interés, actitud o aptitud y trayectoria de los aspirantes. ¿Por medio de qué? De exámenes, entrevistas y demás técnicas aplicables. Cabe resaltar que hay algo que daña, en este caso, el servicio público, que es el nepotismo, el clientelismo, el compadrazgo, la prebenda, o lo que comúnmente se conoce como personal aviador. Esto representa un retroceso en la administración pública y peor aún cuando se advierten ciertos delitos. Otro elemento que tiene este proyecto es un sentido de responsabilidad y pertenencia, es decir, en realidad son pocas las dependencias gubernamentales que al ingreso y permanencia de los trabajadores les hacen tomar conciencia de la importancia de contar con un sentido de responsabilidad y la identidad que deben de guardar en comunión con la filosofía de la dependencia, como son la misión, visión y valores. La meritocracia y la oportunidad de ascensos, si algo agradece la administración pública en distintos puestos, es la aplicación de un sistema de meritocracia que implica tópicos como conocimiento, experiencia, capacidad, valores, logros y resultados, así como arduos exámenes o convocatorias para ocupar un cargo público, y en forma complementaria es pertinente que se le permita al servidor público seguir escalando dentro de la organización conforme a los aspectos mencionados. Actualización y capacitación. La administración pública evoluciona como todo de manera constante, debido a las diversas reformas, adecuaciones o ajustes en el desarrollo de las instituciones. Consecuentemente, los servidores públicos requieren estar al día en diversos temas inherentes a su actividad y que mejora a través de una capacitación constante. La dotación de herramientas de trabajo. ¿Para qué? Para que un servidor público realice satisfactoriamente sus funciones, es prioritario, entonces, dotarlo de sus herramientas de trabajo.
Y estas pueden ser desde las básicas hasta las más sofisticadas y que requieren de un caudal de conocimientos adquiridos. La actitud positiva. Una buena actitud en el desarrollo de las actividades de los servidores públicos produce efectos positivos en las distintas entidades del gobierno. Siempre he apostado más por colaboradores con actitud de servicio que aquellos con un amplio conocimiento. Líderes en lugar de jefes. Regularmente en el gobierno se instituye el término de jefes y no así de líderes. Y ello es visible en el catálogo o profesiograma de cargos públicos. Cabe resaltar que el liderazgo se gana y se debe al reconocimiento de los demás. Máxime que el líder está en capacitación y en aprendizaje constante. Derechos humanos. Recientemente se habla de la buena administración pública como un derecho humano. Concomitantemente, los servidores públicos, al ser parte del sistema, tienen el deber de conocer de facto los derechos fundamentales para respetarlos y para hacerlos valer. Transparencia, ética y valores. Cuando los funcionarios públicos son transparentes en su gestión, logran mayor credibilidad por parte de los gobernados. Aunado a ello, se deben agregar aspectos éticos, valores y políticas de cero corrupción, salarios justos y acicates. Es muy probable que con servidores públicos bien pagados se refleje en la afable prestación del servicio público. Sin embargo, habrá trabajadores que prefieran algún acicate por su excelente desempeño, como días de descanso familiares, reconocimiento público o privado. Hoy ya se habla de salario emocional. Innovación. Si todos los servidores públicos hicieran lo que les corresponde, bueno, tendríamos otro tipo de administración pública. Sin embargo, si los servidores públicos realizáramos más allá de lo que tenemos encomendado, se lograría un servicio público de primer nivel. Y esto último guarda relación con la innovación, con la creatividad y con el talento. Buen trato a la ciudadanía. Algo que adolece en las instituciones del Estado es el buen trato a la ciudadanía, e incluso habrá dependencias del gobierno con una notable infraestructura y suficiente personal, pero con un déficit en la atención brindada. De entrada, una sonrisa y amabilidad son suficientes para abrir los canales de comunicación entre el servidor público y los usuarios. Bueno, en conclusión, la profesionalización significa la preparación antes y durante el desempeño del servidor público, para que cuente con las herramientas necesarias y actuar con el mayor nivel de eficiencia, eficacia y efectividad. Es decir, es la directriz que permite hacer una diferenciación entre la política y la administración pública. Por tanto, a la profesionalización se le debe dar el valor necesario para dignificar el servicio público y estar a la vanguardia como lo que se conoce en los países de primer mundo. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, professora. A apresentação sobre um tema muito interessante. Quindi, muchas gracias. Agora eu convido o doutor Luiz Alberto Blanchet e a mestranda Melissa Trento, que vão fazer uma apresentação intitulada Prestação de Serviços Públicos no Metaverso, mera ficção ou imposição constitucional? Olá, boa tarde a todos. Cumprimento a professora Camila. Agradeço imensamente a oportunidade. Aproveito também para cumprimentar o professor Fábio Veiga, quem tive a oportunidade de conhecer pessoalmente aqui em Curitiba, no último Ibero Júlio. Então, eu gostaria de iniciar o meu trabalho compartilhando a tela. Deixa eu ver se eu consigo aqui, que eu gostaria de apresentar para vocês. Só um pouquinho. Será que foi? Não, para mim não apareceu ainda. Eu não sei se a... Deixa eu tentar. Acho que o Fábio vai tentar nos auxiliar ali, porque eu não estou como co-host, então eu não tenho como te liberar.
Eu também vou tentar colocar como co-host o que acontece. A nossa secretária Milena, ela é a anfitriã e ela não está aqui na Uhum. sala. Uhum. Deixa eu ver se eu consigo, mas se eu não conseguir também não vai prejudicar em nada. É só porque facilitaria a visualização. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Será que foi? Sim, consigo ver. Só não sei se é esse mesmo, peraí. Pode ser. Conseguem ver? Sim. Conseguem ver? Sim, sim. Tá, então eu vou começar. Bom, o meu tema é a prestação de serviços públicos no ambiente do metaverso, o que, obviamente, provoca o seguinte questionamento: será que isso é uma mera retórica, uma mera ficção, ou é uma verdadeira imposição constitucional, né? Bom, todos sabem que a revolução tecnológica, ela constitui-se em fenômeno global, né? Derivada de processos disruptivos e inovadores, forjando, então, novas tecnologias e metodologias que se sobrepõem às anteriores, num processo contínuo de desenvolvimento. E esse desenvolvimento tecnológico, ele implica na transformação das sociedades, e, portanto, são ocorrências evidentes na nossa contemporaneidade. Em vista disso, as relações pessoais, sociais, negociais e também as que envolvem o cidadão e a administração pública são reconfiguradas para formatos também virtuais e digitais, de modo que a tecnologia passou a mediar de uma forma muito intensiva a interação nas esferas tanto pública quanto privada, né? Mas antes de entrar propriamente no assunto, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a evolução do serviço público no Brasil. Curiosamente, né, o primeiro serviço público ofertado no Brasil aconteceu lá na monarquia, com Dom João VI, e o primeiro serviço público ofertado foi o de transporte público para beijar a mão do rei, né, que era considerado beija-mão. Então, foi o primeiro serviço público ofertado no Brasil. Depois disso, trazendo um pouco mais para a atualidade, hoje nós temos muitos serviços públicos digitais, que são o iGov, que é o governo digital, o e-título, Saúde Já, o Meu INSS, que se relaciona com a Previdência, Conect SUS, também relacionado à saúde, e a carteira de trabalho e previdência social digital. Esses são alguns exemplos de serviços públicos digitais, né? Trazendo ainda mais para uma atualidade, existe o metaverso, né, que consiste numa nova camada da internet. O que significa isso, né? É um mundo onde os recursos da realidade virtual e a realidade aumentada se misturam. É uma verdadeira fusão do mundo físico e virtual, né? Um ambiente, então, que a pessoa, com qualquer conexão à internet e com os dispositivos adequados, ela consegue acessar e realizar diferentes atividades, como compras, reuniões, atividades de lazer, dentre outros, né? Quais seriam as principais características do metaverso? A persistência, a reatividade e a interoperabilidade. Persistência porque é um local de contínua e perpétua existência, quer dizer, ele não se dissolve, né? Reativo porque as ações de seus habitantes recebem reações de uma forma imediata, e interoperabilidade porque as experiências e propriedades e as identidades das pessoas, né, navegam em todas as plataformas de uma forma igualitária. Criativo porque as pessoas interagem e se engajam no conteúdo ao invés de apenas consumir, e social, porque também é um lugar para se conhecer pessoas, estreitar relações e criar novas comunidades, né? Quais seriam as aplicações atuais do metaverso, desse ambiente virtual, né? Negócios, lazer e também, né, no que se refere ao escopo do meu trabalho, eventuais prestações de serviços públicos. Bom, hoje é possível, então, verificar a venda de itens de luxo, né? A Nike, Vans, Gucci, Burberry, Ralph Lauren, lojas Renner já disponibilizam
compras, né, no metaverso, comercialização de terrenos, celebração de casamentos, shows, transmissão de futebol e outros esportes. Também em outras áreas é possível evidenciar aplicações práticas que se relacionam à saúde, educação e cultura. Na saúde, é possível simular cirurgias com protótipos como se fossem reais, antes da aplicação no mundo real, né? Também é possível fazer visitas em museus, galerias de arte, que oferecem essas visitas virtuais de uma maneira bastante imersiva para auxiliar no entendimento das obras e do contexto cultural à época, né? E também aqui um exemplo da primeira cidade que foi colocada no metaverso, né? A capital da Coreia do Sul, Seul, em novembro de 2021, anunciou que seria a primeira grande cidade a entrar nesse ambiente, né? Ela foi designada provisoriamente como Metaverse Seul, e a iniciativa, então, ela pretende criar um ecossistema de comunicação virtual para todas as áreas da sua administração social, que incluiria serviços econômicos, culturais, turísticos, educacionais e cívicos. Feito isso a partir já de janeiro de 2023, já foi implantada a primeira fase, e foi investido cerca de 2,8 bilhões de euros no projeto, como parte do Plano Seul Vision de 2030. Tentar passar para o próximo. Bom, no Brasil, a gente tem como exemplo já a participação do Poder Judiciário no metaverso, né? Em junho de 2022, no ano passado, a primeira vara do trabalho de Paraná inaugurou, então, nesse ambiente, com uma palestra sobre o trabalho infantil, possibilidade de audiências no metaverso, e isso tem caminhado. Bom, diante desse cenário todo, né, fica muito evidente que é preciso uma reformulação da administração pública, né? A corrente teórica que define o constitucionalismo digital corresponde a uma organização nova, né, uma reformulação e reformatação da administração, justamente para ficar mais concetânea e adequada a essa nova realidade que se apresenta, né? Então, no âmbito do Brasil, né, a partir dessa interpretação, assumindo que a Constituição ela deve ser interpretada de acordo com a nova realidade, né, é preciso, então, redimensionar a administração pública. Os valores constitucionais eles devem ser adaptados e serem adequados a essa nova realidade. Numa associação de movimentos sociais, políticos e jurídicos. É preciso, portanto, que o âmago valorativo das constituições seja modificado constantemente e de tempos em tempos, conforme a sociedade evolui e reclama por novas interpretações e soluções diversas para satisfazer as necessidades dos cidadãos e, então, né, concretizar os direitos fundamentais, né? Então, a minha pesquisa pôde trazer, assim, como solução e conclusão de que há um imperativo constitucional, sim, para a implantação de novas tecnologias e novos formatos de serviços públicos, principalmente e levando em conta algumas premissas, que seriam a responsividade, a atualidade, a concretização dos direitos fundamentais e o avanço e promoção do desenvolvimento sustentável, né? A responsividade no que se refere ao dever de se relacionar com os cidadãos e responder adequadamente aos seus anseios e necessidades, né? Conforme eu havia comentado. A atualidade, como o próprio nome já diz, direitos fundamentais, que pela razão de que os serviços públicos são um instrumento de concretização dos direitos fundamentais, e o desenvolvimento, porque é um dos objetivos da República, né? E a consolidação dele deveria, então, a consolidação das instituições deve ocorrer tanto no mundo físico quanto no mundo virtual. Bom, então, chegando ao final aqui já da minha fala, né,
é possível concluir que, a despeito dos desafios e de todas as incertezas inerentes a esse novo modelo de sociedade, né, que o ambiente virtual vai proporcionar, é possível concluir que a prestação de serviços públicos nesse ambiente possui o potencial de ser muito mais abrangente e otimizado, né? Possibilitando uma inclusão social maior, uma agilidade e eficiência em soluções para o desenvolvimento sustentável, ampliando, então, as relações sociais, tanto interpessoais, quanto da administração pública com os seus cidadãos. E com isso eu encerro a minha fala e estou à disposição para eventuais questionamentos. Parabéns pela apresentação, realmente é um tema muito interessante, que trata a situação que nós estamos vivendo na atualidade, e eu acredito que tenha muito ainda a se desenvolver. Eu, particularmente, só fico um pouco preocupada com essa questão do fornecimento de serviços públicos de forma tecnológica, porque nós vemos que no Brasil ainda existem alguns serviços que sequer a parte física foi devidamente implementada. E também temos uma grande parte da população que, infelizmente, sequer tem acesso ao esgoto, né? Eu estava vendo uma notícia aqui sobre isso, inclusive hoje, e que muito menos tem acesso, então, à internet, a um computador, um celular, e que vai ter conhecimento necessário para poder, enfim, utilizar esse serviço público que é fornecido pelo meio eletrônico, embora eu reconheça que ele é muito relevante e realmente mostra um grande avanço, né, na nossa sociedade. Mas agradeço pela apresentação e dou os parabéns novamente. Eu que agradeço. Dando sequência, convido então a mestre Mara Catarina Mesquita Lopes Leite, que fará uma apresentação sobre a idade das relações laborais, fator de desigualdade ou de direito? Boa tarde a todos e a todas. Um agradecimento especial ao Iberojur por me conceder a possibilidade de estar presente com o direito à fala em evento da maior grandiosidade jurídica e internacional. Na pessoa da professora doutora Camila Martins dos Santos Benevides, eu cumprimento todos os demais participantes e palestrantes que aqui se encontram. Meus senhores e minhas senhoras, a idade nas relações laborais, fator de desigualdade ou de direito? Vamos falar sobre idadismo no Portugal. Portugal vem passando por um processo de reestruturação. Na remodelação demográfica, contrastantes foram as mudanças com o último censo realizado. Nele verifica-se que a população portuguesa de 0 a 14 anos diminuiu em 60%, enquanto que a população com mais de 65 anos aumentou em 183%. Perceptíveis foram também as implicações nos cenários econômico e laboral do país. De acordo com dados de 2017, sobre a atividade etária da população, os indivíduos com menos de 25 anos e aqueles com mais de 65 anos enquadram-se como os menos ativos no mercado de trabalho português. Tal conjuntura se torna ainda mais complexa ao analisarmos juridicamente. Sendo Portugal um Estado democrático e social de direito, torna-se emblemática a questão sobre como aplicar o princípio da igualdade frente a uma desigualdade nunca antes mensurada. Noutros termos, os tempos e a sociedade mudaram. Mas existe uma Constituição portuguesa que continua de pé e protegendo e estabelecendo como tarefa fundamental do Estado a promoção da igualdade real e formal, estabelecendo entre os cidadãos, inclusive, quando tratados sob a ótica das relações laborais. Na tentativa de eliminar os efeitos nocivos à população causados por esse fenômeno social,
de grande representatividade tem sido a atuação da União Europeia. Afinal, o Manifesto Desrespeito à Equidade é um fator comprometedor do objetivo de uniformizar econômica e socialmente a realidade dos Estados-membros, dentre os quais se inclui o Portugal. Ainda que haja uma grande diferença entre jovens e idosos, quando cronologicamente comparados, tais medidas são as únicas capazes de combater uma das práticas culturais mais violentas e danosas que uma sociedade pode possuir, oriunda de um preconceito definido pelo termo idadismo, que normalmente se imagina que diz respeito tão somente aos mais velhos, mas não, inclui os jovens também. E, como tal, é repudiável como qualquer outro tipo de preconceito. As atitudes idadistas podem ser direcionadas aos jovens e aos idosos, ainda que os atinjam de maneira mais desrespeitosa essa última categoria. Nesse sentido, para os jovens se dissemina o entendimento de que são incapazes, instáveis, despreparados, pouco profissionalizados, os chamados sem experiência profissional, dando-lhes como alternativa, infelizmente, a emigração, de forma a nos preocupar a fuga de cérebros ou a adaptação ao mercado de trabalho nos moldes da conhecida noção darwinista da luta pela sobrevivência. Nos dias de hoje, um absurdo num país que faz parte da comunidade europeia. Aos idosos se incentiva o envelhecimento passivo, conectado a noções de perda, inatividade, inutilidade, minimizando-os como se lhes restasse no destino apenas a espera da morte. Seja para um grupo, seja para o outro, há no idadismo uma das formas mais cruéis de desrespeito à dignidade inexorável a qualquer pessoa como ser humano. Ataque frontal ao princípio da dignidade humana. Deve, pois, o envelhecimento ser enxergado como uma realidade palpável e inexorável à vida, e não como uma eventualidade nos moldes como trata o sistema de segurança social português. Não como uma realidade, mas o trata como eventual. Envelhecer é eventual. Não, é real, é concreto, é o que se espera para todos nós, envelhecermos com qualidade e saúde. É isso. Mas envelhecer é regra e deve ser tratado como tal, especialmente com relação ao aperfeiçoamento da proteção reservada àqueles que, seja por sorte, valentia, coragem e guerrearam, estão aqui, sobreviventes, vitoriosos por viver. Aos jovens e aos idosos deve ser dado o protagonismo que merecem, no aspecto laboral também. E muito importante, a passagem do tempo, as circunstâncias fáticas da sociedade faz-nos crer que a idade não é um fator de desigualdade, tampouco um direito propriamente dito. A idade é critério para a distribuição de incentivos e políticas públicas, de modo a permitir que todos os portugueses tenham acesso ao emprego. É o meio pelo qual se permite que cada sujeito seja livre para estabelecer e tomar as suas próprias decisões. Como oportunidades iguais, o que cabe ao Estado é garantir que as escolhas possam ser feitas pelo cidadão, sem pressões, incentivos, punições. Ao mesmo tempo, tais métodos constituem um conjunto de oportunidades. Aqui se trata de oportunidades, de se oferecer e ofertar, com políticas públicas adequadas, oportunidades a todos os cidadãos.
Ao mesmo tempo, tais medidas são mais que oportunidades, possuem um forte caráter emancipatório, no sentido de dar à sua população a escolha que outrora não teriam. Afinal, escolher é viver. Esta humilde, idosa mestre tem por objetivo, nesse momento, hoje, provocar a discussão, provocar... tem alguém com o microfone aberto, peço a gentileza de fechar. Provocar a discussão, provocar que, acima de tudo, se perceba que segregar jovens e idosos de uma forma arbitrária e indigna, afrontando seus princípios de direitos humanos, mais uma vez peço que quem está com o microfone ligado faça a gentileza de desligá-lo. Agradeço muito. Retornando, peço desculpas, professora Camila. Eu que peço desculpas, agora parece que entrou no silencioso. Obrigada. Não, obrigada. A perspectiva de se discutir, de afrontosamente provocar a discussão, mas não uma discussão meramente acadêmica, não que a acadêmica não seja importante, mas na busca de solução real, de proposta real. Se você perguntar, existem propostas e planos para um plano laboral para os jovens e para os idosos no Portugal? No papel existem muitas. Mas há pouco, ouvindo na sala anterior o professor de políticas públicas, professor Rodrigo Luiz Neres da Silva, ele disse o seguinte, que não se basta constitucionalizar os problemas. E não é disso que se trata aqui. Que políticas públicas tem nome, sobrenome e CPF. E no Portugal, a falta delas está incluindo todos os nomes, sobrenomes e CPF e NIF no Portugal dos jovens e dos idosos portugueses. De forma que nós temos que repensar isso de uma maneira muito rápida. Aproveitar, a doutora Melissa traz a modernidade, o metaverso, é para isso que serve a tecnologia, para humanizar as relações. É preciso que se tenha consciência de que sem humanização, a tecnologia não vai valer de nada. E sem pessoas para elaborarem e construí-las, também vai ser pouco uso. Pelo menos na escala e na dimensão, como disse a senhora professora Camila, no sentido de que ao tempo em que não existem pessoas sem esgoto, sem água encanada, sem saúde mínima, sem cuidados básicos de higiene, do outro lado tem o metaverso. E do metaverso se vê um futuro maravilhoso que virá também, tragicamente, segundo alguns, tirar o trabalho dos seres humanos. Não, tem espaço para todos, desde que os governos aprendam definitivamente. E isso é o que eu espero do Portugal. Se quer evoluir, estar na comunidade europeia é estar presente, valorizando os seus jovens e os seus idosos. Os problemas de saúde pública que envolvem esses dois fatores, essas duas classes de pessoas da comunidade portuguesa, são da maior gravidade, de um custo estúpido para o próprio governo, o próprio Estado. Vamos falar de Estado, porque são políticas de Estado. Governos passam, mas políticas de Estado têm que permanecer. Vamos honrar o passado, honrar toda a cultura portuguesa em todos os sentidos. Mas passado é referência, não é direção. E temos que ir em direção à humanização e a proporcionar oportunidades de trabalho, de um novo olhar para jovens e idosos que precisam ter sua autoestima resgatada e com a qualificação
que possuem. Eu agradeço o tempo, agradeço a oitiva de todos e, mais uma vez, uma honra estar aqui. Parabéns, olha, uma apresentação muito enérgica sobre um tema muito relevante também. Eu gostaria apenas de sugerir, caso seja de interesse, a possibilidade de fazer um estudo comparado com a Itália, porque aqui nós temos exatamente o mesmo problema, a dificuldade dos jovens entrarem no mercado de trabalho. E o que foi adotado aqui até o momento foi a utilização do trabalho, me fugiu a palavra agora, é um modelo de trabalho que nós também temos no Brasil, que isso aqui é um pouco diferente, mas é basicamente um montagem de trabalho que ele é formalizado, enfim, é feito contrato, é estabelecido quantas horas aquela pessoa jovem ou aquela pessoa de mais idade ficará disponível, e pode ser que a empresa chame nesse período ou não. Eu acho que é o contrato intermitente, eu acho que era essa a palavra. É uma forma de formalizar, né? É claro que tem várias discussões sobre o tema, porque existem situações que eles não são chamados a participar, enfim, mas ali foi o início de uma política pública, né, proposta de lei, para que fosse voltada diretamente a duas parcelas da sociedade para auxiliar a inclusão deles no mercado de trabalho, e acredito que talvez fosse relevante no estudo comparado. Agradeço a sua colocação e, com certeza, eu estou numa fase, doutora, que não pode me chamar que eu vou. Estaremos juntas nesse trabalho comparado, com certeza. Então, tá bom. Fico à disposição se precisar de alguma informação aqui da Itália. Muito obrigada, doutora Camila. Até mais. Até mais. Dando sequência, então, agora eu chamo a doutora Denise Pires Fincato e a doutoranda Andressa Monaro Alves, que vão apresentar o trabalho entre a primeira e a quinta Revolução Industrial, novos métodos de trabalho e a necessidade de exercer trabalhabilidade nas relações laborais. Olá, boa tarde. É quase um trava-língua, né? Trabalhabilidade. Eu posso compartilhar minha tela, por favor? Sim. Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem enxergar? Sim, consigo. Tá bem, então. Agora, boa tarde oficialmente a todos. A professora Denise não pôde comparecer, então eu estou aqui representando ela. E, na verdade, a nossa abordagem é na linha do que as colegas que me antecederam falaram, da necessidade da gente pensar no trabalho humano insubstituível. E o nosso grande problema de pesquisa, eu e da doutora Denise, é se em um cenário de quinta revolução industrial, o exercício de um trabalho com trabalhabilidade vai ser suficiente para preservar trabalhos insubstituíveis. E essa é a nossa busca ao longo do nosso artigo, de forma que a gente enfrenta todas as revoluções industriais ao longo dele, é que eu nem teria espaço e tempo para isso. Então, a minha ideia é fazer um voo panorâmico com vocês, explicando de que forma foi feito e já convidando todos os colegas à leitura. Bom, a gente partiu do modo de abordagem indutivo. Então, a gente foi da ideia do trabalhador como ser insubstituível para o trabalho do futuro. E fazendo, evidentemente, uma abordagem histórica, porque a gente precisa conhecer, e muito bem trouxe a colega Mara, olhar para o passado para não mais repetir, mas saber que ele existiu. E por ter existido, eu preciso pensar para frente. A nossa interpretação é sociológica, porque a gente tenta fazer dentro do cenário contemporâneo e qualitativa, porque a gente não mediu dados. Também quero deixar claro que não é a primeira vez que eu estou aqui na Iberojur falando de trabalhabilidade, que esse é um assunto muito caro para mim e para a professora Denise, porque a gente entende, assim como as colegas que falaram antes, que o trabalho humano ele não vai ser substituído pela tecnologia. A gente tem que pensar ele de forma a melhorar e ressignificar. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Fazendo uma breve abordagem, colegas, a gente enfrenta a questão da primeira revolução industrial, onde aparece a mecanização e as máquinas, por vezes, retiraram locais de trabalho. Assim, evoluindo um pouco mais, na segunda revolução industrial, a gente vê aquela ideia de produção em massa, onde uma série de produtos eram produzidos sem a menor significação, como pessoa trabalhadora. Era só grande escala de possibilidades e numéricas dessa realização.
Na terceira revolução industrial, a gente começa a preocupação com a substituição humana e a ideia da tecnologia da informação entrando no local de trabalho e, por vezes, questionando a participação humana nessa ideia. Com a quarta revolução industrial, aí sim, deveras foi a preocupação com a substituição, porque muitos começaram a dizer que não se precisaria mais de trabalhador humano nessa escala. Quando chegamos na quinta revolução industrial, e já temos quem fale desta quinta, evidentemente, já tem aquela, inclusive, máxima que se traz, que é ou a gente aprende a surfar ou a gente sai correndo. Então, a gente tem que usar a tecnologia para ressignificar. Eu tenho que usar esse procedimento para readaptar o local de trabalho, não para me substituir, mas para realizar coisas repetitivas, de forma que eu possa exercer a minha trabalhabilidade ao exercer o meu ofício. E eu não estou sendo redundante, porque trabalho é humano, e trabalhabilidade, eu falo de uma habilidade minha, uma skill trabalhadora. Dentro deste novo cenário de quinta revolução industrial, eu e a professora Denise enfrentamos a globalização e os novos ciclos, e a gente viu isso muito bem cristalino ao longo da pandemia, que na pandemia muitos trabalhadores tiveram que se reinventar, porque exerciam trabalhos que as máquinas começaram a invadir, o que antes não acontecia. Então, eu tive que ressignificar o meu trabalho, e digo isso como advogada também, que eu não poderia mais fazer uma audiência presencial, e muito foi adaptado, inclusive para fins de justiça do trabalho, que a gente tinha esse preconceito da audiência online, e hoje se viu que sim, é possível fazer, e às vezes até melhor. Por vezes a gente vai numa audiência de conciliação para dizer não tem acordo. Por quê? Eu posso dizer online, não tem acordo. Talvez uma instrução, sim, eu tenho que ir pessoalmente, mas para dizer não tem acordo, eu não preciso ir lá. E dentro dessa ideia, a gente entra na trabalhabilidade, e fazendo aqui um breve histórico aos colegas que não conhecem o assunto, trabalhabilidade ela vem da engenharia, ela é um termo da engenharia, onde se fala que a trabalhabilidade dos instrumentos de produção, eles ainda estariam suscetíveis de maleabilidade. Por exemplo, cimento é um instrumento que tem trabalhabilidade, que eu ainda posso mexê-lo. Essa é a ideia e vem da engenharia. Nos anos 2000, a doutora Rosa Krauss, ela traz para a sociologia, falando que trabalhabilidade tem a ver com aquele trabalhador que consegue renovar as suas competências na medida do local onde está inserido. E ela ainda afirma que talvez quem tenha empregabilidade simplesmente não tenha trabalho no futuro, porque é preciso não só ter empregabilidade, mas trabalhabilidade. Um não exclui o outro. Dentro deste novo cenário proposto por doutora Rosa Krauss, ainda na ideia sociológica do termo, nos anos 2022, por aí, a professora Denise, que escreveu esse artigo comigo também, ela traz para o cenário jurídico, afirmando que trabalhabilidade ela é um conjunto de ferramentas técnicas ou morais, sem as quais o direito ao fundamental ao novo trabalho não se realizará. Porque talvez tenhamos que começar a suscitar do Estado esse investimento em trabalhabilidade, considerando que nós temos políticas públicas de empregabilidade, uma série de políticas públicas previstas no artigo 7º da Constituição. Dentro dessa perspectiva, portanto, eu, na minha dissertação de mestrado, robusteço o conceito da professora Denise, entendendo que falar de trabalhabilidade é um predicado próprio do trabalhador, é ressignificar todos os dias de sua vida o sentido de seu trabalho, é, portanto, transbordar o que há de melhor no trabalho humano. Então, colegas, finalizando e respondendo o problema de pesquisa que eu e a professora Denise lançamos, entendemos que o exercício de qualquer trabalho no futuro, ele vai ser insubstituível se houver trabalhabilidade na sua realização. Agradeço o tempo dos colegas e fico à disposição para eventuais esclarecimentos. Muito obrigada. Nós que agradecemos, uma apresentação muito interessante sobre um tema que eu particularmente, embora seja o direito do trabalho, não conhecia, né, essa expressão, mas reconheço que é realmente um ponto fundamental muito importante. Eu também, como advogada trabalhista, tinha uma grande dificuldade em pensar, por exemplo, na audiência online,
E hoje eu só consigo continuar advogando, mesmo morando em outro país, por conta dessa possibilidade, né? Então, acredito que todas as áreas realmente vai ser necessária ter essa mobilidade, né? Muito obrigada, viu? Dando sequência, então, agora eu chamo a professora Irene Rovira Ferrer, que fará a apresentação quando um trabalhador à distância comporta um estabelecimento permanente a causa de um lugar fijo de negócios. Uma visão crítica do posicionamento da OCDE. Buenas tardes. Muito obrigada, Camila. Eso es todo lo que yo sé decir en portugués, así que te agradezco mucho la oportunidad de estar aquí. Espera que voy a intentar compartir el PowerPoint, que quizá hablando en español será más fácil para poder seguirlo. ¿Se ve? Más o menos. Sí, se ve. A ver. Vale, pues, en primer lugar, el objeto de mi comunicación, que he intentado plantear de forma muy breve, aunque el tema, como sucede siempre en derecho tributario, es mucho más complejo que este, es una de las principales cuestiones más candentes que se plantean actualmente en materia de fiscalidad internacional. Y es que tras la pandemia, como bien se puede constatar en este panel, pues se ha generalizado de forma exponencial el trabajo a distancia y la mayor parte de estados pues no tenían una regulación expresa al respecto, y a pesar de la complicada situación que tenían los poderes públicos durante la pandemia, pues se vieron obligadas a adoptarla. En este caso, la cuestión que plantea, o una de las cuestiones que plantea el trabajo a distancia en materia de fiscalidad internacional, es cuando un empleado que decide trabajar en otro país constituirá un establecimiento permanente para su empleador. Y esta es una figura muy importante porque si se puede considerar que un trabajador constituye un establecimiento permanente, conllevará la obligación de que su empleador tribute en el estado desde el que trabaja el empleado. Es una figura que recoge la mayor parte de convenios para evitar la imposición que firman todos los estados entre ellos, y la mayor parte de estos convenios siguen el modelo de la OCDE. Y, tal y como venía diciendo, este punto de conexión se establece concretamente en el artículo 7 del modelo de convenio de la OCDE, que dice simplemente que los beneficios empresariales tributarán en el estado de residencia del contribuyente, en este caso sería del empleador, excepto si opera en el otro estado mediante un establecimiento permanente. Con lo cual será de suma importancia ver si cada trabajador en cada uno de los estados en los que se encuentra puede o no constituir dicha figura. Así pues, el objeto de esta comunicación es ver cuándo un trabajador podrá conllevar un establecimiento permanente, y en concreto en una de sus 4 modalidades, que es la más habitual y la más polémica que se plantea ante los trabajadores a distancia, y es la modalidad a causa del lugar fijo de negocios. En primer lugar, el artículo 5 del modelo de convenio de la OCDE plantea que para la existencia de esta figura son solo necesarios 2 requisitos. Primero, que la empresa, en este caso el empleador, disponga de un lugar estable desde el que ejerza su actividad, con lo cual, si un trabajador trabaja desde su despacho situado en su domicilio, no habrá problema alguno para que cumpla esta primera condición. Además, añade el propio precepto que la actividad que se lleva a cabo en este lugar podrá ser en todo o en parte, por lo que nada impide que este lugar también se dedique a otras finalidades, como pueden ser las de vivienda del propio trabajador. Y en segundo lugar, requiere que las actividades de la empresa que se llevan a cabo en dicho local sean principales, es decir, que no sean únicamente de carácter auxiliar o preparatorio, como podría ser, por ejemplo, si el trabajador únicamente se limitara pues, a recoger información para la empresa o a comprar bienes o mercancías, pero no ejerciera su actividad principal. Con lo cual, las previsiones del articulado del OCDE en principio son muy escasas y no plantearían ningún problema. Es decir, cuando un trabajador las cumpla, tendría lugar dicha figura. Pero ¿qué pasa? Que el Comité de Asuntos Fiscales de la propia organización ha hecho un conjunto de comentarios a dicho articulado que también que se utilizan a la hora de interpretarlos. Y los comentarios que he hecho al respecto se pueden dividir en 2 grandes grupos. En primer lugar, por lo que respecta a las exigencias que no plantean ningún problema, y en segundo lugar, que es el objeto más interesante de la comunicación, que son las que sí. Respecto a los que no plantean ningún problema, requiere el Comité de Asuntos Fiscales, pues 1, que el lugar fijo de negocios debe
radicar en un emplazamiento concreto, por lo que no supondrá ningún problema en caso de trabajo a distancia, ya que la ley exige un acuerdo entre el trabajador y el empresario en el que se concrete desde qué lugar va a trabajar. En segundo lugar, precisa que no es necesario que la empresa sea propietaria o arrendataria del establecimiento permanente, sino que simplemente lo utilice para ejercer su actividad, con lo cual si un trabajador habilita al empleado para que trabaje en su propia casa, este requisito tampoco planteará problema. Y en tercer lugar, lo que se requiere es que el trabajo desde este emplazamiento se realice de forma habitual, lo cual, valorando la jurisprudencia de los distintos estados, se puede constatar como mínimo denominador común que se requieren 6 meses, es decir, que mínimo se utilice 6 meses consecutivos, o que su utilización se repita durante periodos cortos en el tiempo. Y en este caso lo que dice es que se deberán considerar todos estos periodos conjuntamente para determinar que sí que se realiza de forma habitual. Con lo cual es importante este tercer requisito porque nada impedirá que incluso el trabajo a distancia parcial, es decir, de parte del año, pueda también implicar un establecimiento permanente. Y los dos criterios que sí que resultan más cuestionables. En primer lugar, requiere el comité que para que un despacho situado en el domicilio de un trabajador constituya dicha figura, el empleador debe haber requerido su uso para el ejercicio de la actividad laboral. Y en segundo lugar, también establece de forma expresa que si el empleador proporciona o tiene a disposición de los trabajadores un despacho o local en el que puedan trabajar, no podrá existir esta modalidad de establecimiento permanente. ¿Cuál es el primer problema principal que ello plantea? Que si esto fuera así, ningún supuesto de trabajo a distancia podría llevar un establecimiento permanente, porque por definición lo que define el trabajo a distancia es que es el trabajador quien decide libremente y no requerido por el trabajador trabajar de dicha forma, con lo cual, ante el escenario actual, este criterio ya no cuaja. En segundo lugar, como veíamos, lo que realmente exige el articulado del convenio y no los comentarios es que simplemente exista un lugar estable en el que se ejerza toda o parte de la actividad de la empresa y no meramente actuaciones auxiliares o preparatorias. Con lo cual, el Comité de Asuntos Fiscales no puede requerir algo que no han pactado el conjunto de estados que conforman el OCDE y que no forma parte del articulado. Pero es que además esto se trata de interpretar estos preceptos y si acudimos al Convenio de Viena sobre la interpretación de los tratados, al que resulta de aplicación en todos los convenios para evitar la doble imposición, dice que deben interpretarse conforme o teniendo en cuenta su objeto y fin. Con lo cual, en este caso, lo que debe regir la interpretación del artículo 5 es ver si en realidad existe un lugar fijo desde el que se gestiona una actividad a través de la cual una empresa que no es residente en este estado, sin constituir una sociedad mercantil con personalidad jurídica propia, pues opera habitualmente en este estado, que es el vínculo que legitimará a este estado a poder someter a imposición sus propios beneficios. Con lo cual, estos dos requisitos actualmente ni tienen sentido ni deberían aplicarse y en realidad estaban pensados para los supuestos de los trabajadores transfronterizos, es decir, un trabajador que reside en un estado pero habitualmente trabaja en otro. En este caso decía, si el trabajador transfronterizo decide trabajar desde su domicilio algún día para evitarse el traslado, pero el empleador le suministra un lugar fijo, el empleador no tributará en el estado en el que sea residente, pero esto no es lo que ocurre en el trabajo a distancia y este tipo de trabajadores ya tienen también previsiones especiales. Finalmente, únicamente apuntar que el secretariado de la OCDE, viendo el escenario inédito que planteó la pandemia, elaboró un informe con distintas consideraciones al respecto, entre las cuales avalaba también estos dos últimos requisitos que decía hace un momento y que actualmente no resultarían aplicables, pero lo más destacable de este informe es que apuntó que no podrá proceder nunca un establecimiento permanente si el ejercicio laboral desde un país distinto del estado de residencia del empleador se debe a causas de fuerza mayor y no a la voluntad del trabajador, como fueron realmente pues, las circunstancias excepcionales que provoca la pandemia. Y estas consideraciones sí que son realmente importantes, tanto por cuestiones de legitimidad impositiva, debido a que su carácter excepcional y no regular no permitiría a este Estado poder someter a imposición ningún rendimiento, pero también por sostenibilidad administrativa. Y
Por estos dos motivos que son de peso y muy importantes, parecería trasladable a cualquier modalidad de establecimiento permanente. Es decir, si cualquier empleador se ve forzado a utilizar esta forma de trabajar, nunca ello le podrá conllevar obligaciones tributarias en otro estado. Con lo cual, ya para resumir, las circunstancias que realmente deben proceder para determinar si un trabajador a distancia constituye dicha modalidad de establecimiento permanente son: 1, que el trabajo no presencial no sea requerido por causas de fuerza mayor; segundo, que la prestación laboral del trabajador a distancia implique un ejercicio de la actividad principal de su empleador y no solo labores preparatorias auxiliares; y en tercer lugar, que el trabajo a distancia sea habitual, es decir, ya se ejerza de forma continuada por más de 6 meses, o si se ejerce de forma menor, que se prevea de forma continuada o repetida a lo largo del tiempo. Por último, simplemente añadir que algunas administraciones tributarias también han señalado que es importante, a la hora de ver si existe o no dicha figura, el hecho de que el empleador suministre herramientas a los trabajadores para que desarrollen su prestación laboral o les abonen los costes del trabajo a distancia. Pero cabe decir que estas dos obligaciones vienen requeridas por la mayor parte de la normativa laboral de todos los estados, incluso durante la pandemia, es decir, incluso en casos de fuerza mayor, porque así se requiere para proteger los derechos de los trabajadores. Con lo cual, este criterio que algunas administraciones utilizan tampoco sería viable y tampoco debería tenerse en consideración. Muchas gracias por vuestra atención y que tengáis una buena tarde. Muchas gracias, professora. Eu, purtroppo no, desafortunadamente não hablo espanhol, pero, Fábio, vou pedir a tua ajuda para traduzir uma coisa para ela, por gentileza. Não, eu gostaria de agradecer pela apresentação, que foi muito interessante. Quero agradecer tu apresentação, ha sido interessante. E solicitar, se possível, que ela disponibilize as dispositivas, porque é um tema muito particular relacionado ao direito tributário, mas que pode ter relação com outras áreas do direito, como, por exemplo, o direito do trabalho. Se ela pode distribuir, partilhar, é isso? Sí, sí, y aparte también estará por Ok, escrito. Irene, Camila dijo si tú puedes compartir tu presentación con ella y con los demás que estén aquí en el panel. Sí, y la tengo también por escrito, que la podrán traducir. La relación con el traducir. derecho laboral. Sí, sí, la podrá traducir de forma automática, será un placer. Também, muitas graças. A ti. Agora, dando sequência, então, ao nosso painel, eu convido a doutora Isabel Vieira Borges, que apresentará um trabalho denominado Emojis at Work, a Legal Labor Approach to the Use of Digital Emotions in Professional Communications. Olá, boa tarde a todos. É um gosto, um prazer. Primeira vez que estou aqui convosco na Iberjur. Já sou sócia, já sou membro, muito ativa, aqui reunindo os dois países mais próximos, mais queridos, não é? Os nossos irmãos e os nossos vizinhos. Muito obrigada por terem acatado aqui a minha proposta de apresentação. Prazer, doutora Camila. Um prazer também estar na presença aqui das colegas cujas comunicações eu já assisti. Todas muito jovens, mas eu agora não trago aqui um tema quente ali como a doutora Mara, mas trago um tema da juventude. Portanto, isto aqui também há um espaço aqui também para algum entendimento muito variado. Posso partilhar então, não é? Vou partilhar. Ora, o tema é um tema em inglês e eu tinha preparado tudo em inglês, mas entretanto percebi que não havia mais nenhuma apresentação em inglês e que as colegas todos desta sessão compreenderiam, acredito eu, muito mais facilmente se escrevesse e se falasse em português.
que é isso que eu vou fazer. Eu não tenho ainda nenhum projeto feito, a minha intenção é apenas de reduzir agora, levantar o problema e depois desenvolvê-lo a propósito do artigo escrito. Ora, então, começamos por identificar o que é que são os emojis. São pictogramas digitais, ou seja, tanto se referem a imagens quanto a ícones, e a maioria hoje exibida em cores. Eu peço desculpa que normalmente tenho os meus PowerPoints com mais bonecos e com mais imagens, mas estava aqui muito atrapalhada com outras coisas e teve que saiu assim. É importante como a quantidade enorme que está em crescendo deste tipo de emojis, portanto, deste tipo de representações codificadas, até a ponto de já existe um Dia Mundial do Emoji, que por acaso está prestes a acontecer, eu também não sabia, e que interesse suscitam então os emojis para o direito. A partir do momento em que os emojis acabam por ser indispensáveis na comunicação de hoje em dia, independentemente da nossa idade, a partir do momento em que o direito necessariamente tem que ponderar e tem que avaliar o enquadramento jurídico de todas as comunicações, e isso vem do direito civil e naturalmente que depois se transpira para tudo quanto é ramo de direito, mas se transporta em particular para o direito de trabalho, que o emoji, como elemento da comunicação, vai ter que ter uma valoração jurídica. Obviamente estamos a falar da comunicação escrita, mas da comunicação escrita digital, embora que todos possamos fazer bonecos quando escrevemos alguma coisa pelas nossas mãos, mas o mais importante é a comunicação digital. E para que é que servem então os emojis? Independentemente da intenção que lhes queiramos atribuir, a ideia é de que preenchem lacunas, espaços em brancos no nosso discurso digital escrito e, portanto, conferem, tentam complementar a linguagem escrita com uma linguagem corporal, como se estivéssemos a tentar completar ou ter uma imagem, transportar o discurso escrito digital para uma imagem presencial. Portanto, atribuindo tons ao discurso escrito, atribuindo gestos e expressões faciais, mas também substituindo um texto. Portanto, é muito mais fácil enviar uma imagem de um polegar a dizer que sim, não é? Com a ideia de dizer que sim, do que estar a escrever a palavra. Portanto, esclarecem e reforçam as mensagens, mas também acrescentam para quem uma margem grande interpretativa alguns tons, nomeadamente tons de ironia. Portanto, esta associação de emoções, esta enfatização de enunciados, esta moderação do conteúdo podem ter a intenção de tornar os textos, ou pelo menos têm a intenção inicial de tornar os textos mais leves, mais focados, clarificando o tom. Porquê? Porque quando nós lemos um e-mail é completamente diferente se, nomeadamente, não conseguimos escrever muito bem, de transmitir qual é o tom. Por exemplo, dizer ok ou dizer tudo bem pode revelar um tom muito seco, pode revelar até um tom pejorativo ou negativo, enquanto se acrescentarmos um smile, parece que nós estamos a dizer, isto é típico sobretudo aqui para os nossos irmãos brasileiros, dizer está tudo bem, e rimos, e portanto isto atribui uma interpretação muitíssimo mais clara e sustentada do que a linguagem seca escrita. Portanto, a ideia é sempre de injetar humanização no discurso, e isto obviamente coloca algum confronto com mensagens em que é suposto haver a tal, também em termos presenciais, a tal falta de emoção, portanto, para contextos em que a emoção não é apreciada. E, portanto, quais são as maiores dificuldades? As maiores dificuldades, para além de uma certa cultura de geração e de idade, quem está muito habituado ou quem está menos habituado, é naturalmente a interpretação dos emojis pelos destinatários. O significado de cada emoji varia dependendo da linguagem, não há propriamente ainda um dicionário formal, varia dependendo da cultura e até durante as próprias épocas em termos
temporais e geográficos. Portanto, quase que é preciso que iniciemos um processo de alfabetização visual. E as próprias plataformas que utilizam os emojis em termos digitais podem variar na sua representação de imagem, e isso pode também trazer diferentes interpretações. E, portanto, quando nós estamos aqui a analisar esta questão, fazemos naturalmente com base no tronco jurídico inicial, sobretudo o direito civil, e que tem a ver, como há pouco disse, a propósito da determinação do destinatário, portanto, questões jurídicas da avaliação do erro, o erro na transmissão, culpa incontraendo, são, obviamente, situações muito utilizadas, mas enfrentam normalmente também preconceitos de serem uma comunicação não informal. A outra questão, uma questão também muito interessante hoje em dia, mas que aqui não vale a pena desenvolver, é se eles comportam uma linguagem, portanto, isto em termos da própria ciência da linguagem está a ser algo muito interessante, mas, de qualquer modo, sem dúvida, são um sistema comunicativo. Qual é o seu valor jurídico? Naturalmente que este é um tema, como eu já pus reportado, como eu já disse, reportado à comunicação, mas que representam e envolvem implicações práticas muito importantes, sobretudo em vínculos jurídicos duradouros, vínculos que importam relações interpessoais próximas e vínculos que exigem essencialmente o recurso a meios de comunicação digital. Ora, isso naturalmente que nós temos como exemplo paradigmático de todas essas situações a execução do contrato de trabalho. Vínculo duradouro, vínculo interpessoal, de integração de uma pessoa numa organização alheia, necessita do contato diário, frequente e muitas vezes constante entre várias pessoas e que, sobretudo, lida com a apreciação de uma conduta diária constante sob todas as perspectivas, portanto, condutas mesmo no ambiente digital, condutas mesmo nas redes sociais, condutas ainda que não profissionais. Isto é interessante porque ainda agora há pouco tempo, não obstante também existirem situações em que os tribunais consideraram a valoração jurídica dos emojis, nomeadamente em França, em Espanha e no Brasil, mas há pouco tempo um tribunal no Canadá conferiu o valor da aceitação de um contrato a este emoji do polegar para cima. E isto pode ser importantíssimo para várias situações, nomeadamente para o tribunal. Portanto, que específicas implicações é que nós encontramos no contexto laboral? Naturalmente, não nos podemos esquecer que o contexto laboral está a transmutar-se, está a transformar-se a partir do momento em que entra no novo mundo do trabalho da era digital, das novas tecnologias da comunicação e da informação, acabamos por olhar para instrumentos de trabalho em quase todas as categorias e funções, que são instrumentos com dispositivos digitais, seja o computador, o telemóvel, o recurso às comunicações de e-mails, mensagens, telefonemas, grupos do WhatsApp, e, portanto, no fundo, as comunicações que são essenciais acabam por se reduzir, até por uma questão de prova, a um modo escrito e por uma questão de facilidade e aceleração a um modo digital. E, portanto, temos aqui, sobretudo com o problema do teletrabalho e o problema do alargamento das implicações laborais às condutas dos trabalhadores, mesmo como nós já todos temos conhecido, mesmo publicações, posts em Facebook, em WhatsApp, Instagram, o que seja. Portanto, há aqui uma multiplicação do recurso aos emojis de forma muito intuitiva, muito apelativa e que acelera as comunicações. Nós encontramos então estas questões em comunicação em todos os agentes do meio do universo laboral, temos entre colegas, entre chefes, entre subordinados, entre chefias intermédias e chefias de primeira linha, entre trabalhadores e clientes, e temos enormes vantagens, mas também muitas dificuldades em problemas como emissão e obediência a ordens, gestão de equipas de trabalho e o próprio bom ambiente de trabalho entre colegas. Portanto, como nós, enquanto juristas de direito do trabalho, estamos preocupados com uma disciplina jurídica que regula a relação entre as pessoas, que constitui um exemplo da porosidade social daquilo que é jurídico, e que acolhe, por isso mesmo, tudo o que é fruto do devir tecnológico, absorveu este tema em questões muito interessantes. Que questões que ainda, naturalmente, interessa a desenvolver com maior detalhe,
mas que nós aqui adiantamos desta maneira. Por exemplo, saber se quando há duas pessoas comunicam através destes meios digitais e utilizando emojis, saber, por exemplo, se houve a celebração de um contrato de trabalho. O contrato de trabalho, em termos genéricos, não necessita de forma escrita, ou uma promessa de trabalho. Gostaria de trabalhar na vossa empresa, o que é que achas? Por exemplo, relações que já são naturalmente mais pessoais. Está ok, tudo bem, envia um smile e um thumbs up. Saber se isto implica criação de legítimas expectativas para quem recebeu a mensagem. Por outro lado, saber, podemos estar também, através destes meios, com dificuldades em interpretar que tipo de condições de trabalho, aquelas condições de trabalho em que não é preciso falar muito, por exemplo, será que posso fazer teletrabalho? E do outro lado diz que sim. Então, e qual é que será, vou ganhar mais de 5.000? E do outro lado, uma resposta com um emoji. Por outro lado, e agora ainda mais complicado, é averiguar todas as condutas, ou seja, as condutas da parte da empresa, nomeadamente se aquilo que os superiores hierárquicos e representantes da empresa dizem como ordem, de que forma é que vai ser acolhido, como é que o trabalhador responde, como é que o trabalhador compreendeu ou não a ordem que lhe foi dada, como é que ao responder deu a entender ao superior hierárquico que concordava ou não. Por outro lado, e ainda mais importante, a avaliação das condutas na relação com todos os outros agentes, como condutas de conteúdo adequado ou inadequado para efeitos disciplinares. E está aqui muito em voga, é muito importante avaliarmos se determinado emoji pode ele próprio representar uma ofensa direta a um trabalhador, ou a quantidade de vários emojis pode até consagrar um ambiente que afeta a dignidade de colegas ou do conjunto dos colegas, e, portanto, situações de assédio. E, portanto, há aqui muito também a questão, por causa de todos estes problemas, de saber se eu posso usar emojis, seja no contexto profissional, portanto, integrado numa organização, numa empresa enquanto trabalhador, seja no contexto empresarial como cliente, e, obviamente, a questão aqui é ter alguma sensibilidade e ter aqui algum espírito de adequação e adaptação, e, portanto, naturalmente, em contextos mais formais, a utilização dos emojis, sobretudo se não for diretamente e expressamente consagrada pela empresa, é sempre de evitar. Portanto, é preciso conhecer o público em que se está e, portanto, também perceber o próprio momento, a evolução da cultura e também analisar a cultura em termos de gerações, como há pouco disse, e analisar, sobretudo, a interpretação dos próprios emojis. Sobretudo, considerar se o emoji para o destinatário será compreendido de forma correta e rápida, porque para isso é que se utilizam os emojis, para dar uma emoção, mas de compreensão tão imediata quanto aquela que resulta da leitura, ou se, ao invés, irá gerar confusão interpretativa ou qualquer outra, o que será de evitar. E temos todos que concordar que mesmo os emojis mais utilizados geram muitas dificuldades de interpretação, seja no contexto em concreto, seja em geral. Eu estou aqui a dar alguns exemplos, e, portanto, o emoji com os óculos de sol tanto pode significar está tudo bem, boa, como pode significar relax, não, sem problema, como pode significar vai dar uma volta. E, portanto, isto pode ter um conteúdo em termos laborais muito importante, positivo ou negativo. Esta ideia tem sido já sujeita a alguns estudos, embora estudos ainda não recentes. A ideia de que a maioria dos trabalhadores que utilizam este tipo de emojis utiliza como complemento, como atribuir uma emoção a um texto que está sem essa emoção, mas naturalmente que a própria atribuição de emoção, como o próprio comportamento físico da imagem, como os próprios trejeitos, a posição do rosto, das mãos, o registro físico no contacto pessoal, também esse pode suscitar gafes e pode suscitar más interpretações. Também a utilização dos emojis pode causar problemas e, portanto, em vez de melhorar a comunicação, piorar. Sobretudo, neste momento,
a ideia de que todo este tema ainda está em crescendo e, portanto, essa utilização tem que ser uma utilização à luz das cautelas que qualquer trabalhador deve ter ao querer cumprir bem, de utilizar só em contextos onde já existe uma situação pessoal, onde em termos de linguagem por espelho, em que do outro lado já houve também uma alusão à utilização desse emoji, por muito que este tema, agora para terminar, por muito que este tema já esteja mais desenvolvido em termos de marketing, em termos de relação de empresas, que não é direito de trabalho, está a começar a ser desenvolvido em termos de coaching e de liderança, ou seja, explicar como é que as FIAs podem aproveitar ao máximo, sentir o calor da sua equipa de trabalho e melhorar o ambiente de trabalho e a própria produtividade, mas ainda não está exatamente concretizado na relação do trabalhador com a empresa e, portanto, também é muito isso que eu pretendo depois, mais tarde, desenvolver. Muito obrigada pela vossa atenção e fico disponível para esclarecimentos que possam eventualmente surgir. Parabéns, doutora. Esse realmente é um tema muito recente. Eu gostaria só de compartilhar que eu já acompanhei uma situação dessa relacionada a ambiente de trabalho, em que o meu cliente, de forma inocente, foi mandar um emoji, aquele que é o mais comum, do polegar para cima, para um colega, mas ele não sabia que esse colega tinha origem afegã, era uma pessoa do Afeganistão, e para eles, esse emoji é uma obscenidade, é uma ofensa muito grave, então ele solicitou que o empregador aplicasse algum tipo de medida, e eles tiveram que ter um jogo de cintura para explicar que não teve nenhum tipo de intenção de ofensa, porque no Brasil, onde está localizada a empresa, esse emoji é utilizado com bastante frequência, sem nenhum tipo de intenção. Então, realmente, é um assunto que precisa ser mais discutido, e que é muito interessante, tem muita relação com o momento que nós estamos vivendo agora. Agradeço muito pela sua participação. Dando sequência, então, ao nosso painel, eu convido a professora Aldaci Rachid Coutinho, a mestranda Raquel Salgado e o mestrando Cleverson Luiz Cardoso Ferreira, Birkan, para apresentar o trabalho chamado Contrato de Trabalho Algoritmizando e a necessidade de humanização. Camila, a Raquel está aqui presente e o Cleverson está online. A Raquel vai começar a exposição e vai colocar aqui um PowerPoint. Só um minutinho, já vou chamar. Bom. É esse? Retratos? Não? É esse? Okay. Pode ver. Só pegar aqui. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Raquel Salgado, eu faço mestrado na faculdade Univel, em Cascavel. A minha linha de pesquisa é tecnologia, no entanto, eu participo do grupo de pesquisa da Aldaci Coutinho, e eu e o Cleverson, nós iniciamos no grupo de pesquisa no começo do ano, e foi nos dado um desafio para desenvolver um projeto. E quando eu vim fazer intercâmbio aqui na Iberojur, o professor Fábio, que me aceitou com o coração aberto, sugeriu que nós submetêssemos um artigo, inicialmente um resumo aqui nesse evento. Então, eu e o Cleverson e a professora Aldaci, que é pesquisadora, professora do corpo docente da Univel e também nossa coordenadora do grupo de pesquisa, do qual eu sou secretária e do qual o Cleverson é secretário adjunto, começamos a desenvolver uma pesquisa com relação aos contratos de trabalho algoritmizado e a necessidade de humanização desses contratos. Eu não sei se vocês conseguem aqui da sala olhar essa... Eu vou trocar aqui. Ops. Aqui, ó, vou colocar do ladinho. Enfim,
O objetivo desse presente trabalho é demonstrar que na sociedade atual, que se transporta para um mundo gerenciado por técnicas associadas à inteligência... Pode ir? Tá, a inteligência artificial, ele ainda se nutre de humanidade, sobretudo no que tange as relações de trabalho. Então, logo, a gente percebe que a tecnologia ela vem reconstruindo uma série de conceitos tradicionais de diferentes campos da atividade humana. E também o direito, ele vem se transformando, e as relações de trabalho também. E um desses exemplos que eu trago para vocês são os Ubers, o Bolt, que tem aqui na Europa, a Glovo, que tem aqui na Europa. Lá no Brasil, a gente vê mais a Uber, né? E alguns outros de entrega de mototáxi, né? Que lá a gente chama de motoboy. Mas aqui são a Glovo, né? E por que a gente começou a perceber isso? Porque nessas atividades, o trabalhador ele fica disponível, ele fica submetido às regras da plataforma, e eles acabam assumindo o risco da atividade econômica como se eles fossem empresários, eles acabam trabalhando concorrendo com a atividade econômica da empresa, diferentemente do que se ele fosse trabalhador seletista, porque o seletista ele vai trabalhar, ele vai para o seu emprego, ele vai receber mesmo não estando desenvolvendo uma atividade, mas ele vai ter também todas as garantias pertinentes a ele, pelo menos os contratos de trabalho que estão no território nacional. Quais são? A carteira de trabalho assinado, o INSS, o FGTS, mas mais à frente eu vou falar sobre isso. Então, nesses casos da uberização que a gente está tratando aqui, os trabalhadores eles são gerenciados por robô imateriais, ou seja, geralmente machine learning, IA, né, que a gente chama, são algoritmos não supervisionados, e eles se submetem à plataforma por valores baixos, né? E são precificados também pela plataforma. A plataforma precifica o trabalho deles, e eles ficam submetidos àquilo. E uma estrutura totalmente digital. E normalmente, do trabalho deles, mesmo o aplicativo dá o valor, e depois eles ainda têm que deixar 30% desse valor, uma média, né? Porque varia muito de aplicativo para aplicativo, uma média de 30% do valor do trabalho deles para o aplicativo. E esse trabalho ainda não é subordinado por uma regra de horário, por exemplo, não se coloca ali o valor da hora extra, não se coloca ali o valor do adicional noturno, não se coloca ali o risco da atividade do local que ele está transportando ou levando a pessoa, não tem todas as garantias como se seletista fosse. A Constituição Federal do Brasil, de 1988, ela traz algumas garantias, assim como a consolidação das leis trabalhistas, e ela traz como uma das suas vertentes o salário mínimo proporcional à extensão e complexidade do trabalho desenvolvido. Então, o fundo de garantia, o seguro-desemprego, a jornada de trabalho compatível, licença maternidade, licença paternidade, entre outras regras que se vêem também através de leis infraconstitucionais que são aderidas e introduzidas na consolidação das leis do trabalho. E a consolidação das leis trabalhistas também confere ao trabalhador a carteira assinada, o salário, férias, 13º, hora extra, descanso semanal remunerado, INSS, adicional noturno, entre outras prerrogativas que são inerentes ao ramo da atividade desenvolvida do trabalhador. Então, diferentemente da uberização desses contratos, que são algoritmizados, e eles não podem sequer contestar no momento de fazer a sua adesão a essa plataforma. Eu coloquei aqui um contraposto, né, uma diferença entre o contrato de trabalho seletista, que ele é remunerado pelo tempo à disposição da empresa e não concorre com a atividade da empresa. Já o contrato de trabalho algoritmizado, ele concorre com a atividade econômica, é remunerado apenas pelo tempo de trabalho, just in time, e fica sujeito às eventualidades da plataforma, e ainda deixa a parcela da sua atividade disponível deixa a parcela do que ele recebe para a empresa como parte de pagamento por estar cadastrado na plataforma. E assim, por que se fala da humanização desses contratos de trabalho?
A nossa Constituição Federal, brasileira, ela garante que a dignidade da pessoa humana, sobretudo, o valor social do trabalho, o pleno emprego e considera ainda os critérios do meio ambiente essencial à sadia qualidade de vida, determinado por uma hermenêutica constitucional do trabalho. Portanto, os contratos algoritmizados, eles colidem com esses princípios, e é necessário que o direito o direito regule essas situações, sobretudo se não olharmos com humanidade para essas pessoas e esses trabalhadores que desempenham funções que são essenciais para a atividade econômica da empresa. Eu quero um docinho daquele que a senhora me deu antes. Desculpe, só um pouquinho, Raquel. Não. Tem que Maria Cristina Ávila, por favor, coloque no silencioso. Você consegue colocar aí, Raquel? Eu não sei, eu estou tentando. Entrou, agora entrou. Pera lá. Tá. Agora está no silencioso. Tá. E esses critérios são critérios individuais do trabalhador, e eles necessitam ser observados sobre a ótica dos princípios constitucionais, essencialmente pela dignidade da pessoa humana, que foi uma batalha tão sofrida para que se fosse inserida nas nossas constituições, e hoje essas plataformas podem estar colocando em risco e colidindo com esses princípios. Então, o nosso trabalho tem a intenção de demonstrar que essas plataformas estão desumanizando a atividade desses funcionários e que esses funcionários desempenham uma atividade essencial para a empresa e que eles não podem estar concorrendo com a atividade econômica das empresas. E... Só um momento. Eu vou passar agora, aqui tem algumas imagens, eu deixei também meu contato, para caso alguém tenha alguma dúvida ou queira colaborar também com algum artigo, alguma coisa para o meu trabalho. Eu vou passar a palavra para o meu colega Cleverson, e ele vai explicar os mecanismos, como funciona o cadastro em plataformas, né? Que é a Bolt, a Uber, tem a Glovo. Existem várias plataformas que trabalham com esses mecanismos, mas as mais conhecidas hoje, né, mundialmente conhecida, é a Uber, né? E a Uber, se nós pararmos para pensar, é a empresa que tem mais valor agregado no mercado, não tem nenhum carro, né? A empresa não tem nenhum carro cadastrado no nome dela, e vários funcionários trabalhando em favor dela, né? E esses funcionários também não são seletistas. E é uma empresa milionária e que tem outras vertentes por trás dela que não são só, que não é só a carona, né? A Uber, ela tem várias outras vertentes, que é a captação de dados para GPS, entre outras que não estão aqui na pauta. Mas, enfim, eu passo a palavra para o meu colega Cleverson, que ele está online, doutora Camila. Daí eu não sei como eu faço. Não, acho que ele já está aqui conectado, Cleverson, então tem a palavra, pode apresentar. Então, primeiramente, boa tarde a todos, prazer estar com vocês. Então, as plataformas em si, cada plataforma vai ter as suas políticas de cadastro, suas particularidades e alguns pontos em comuns. Então, vamos colocar, por exemplo, a Uber. Ela vai ter, aparentemente, um cadastro simples para apresentar para a pessoa que é algo fácil e cômodo, e que ela teria uma autonomia na decisão, que ela seria, digamos, o próprio chefe. E o que nota-se, investigando-se, é que isso não é uma realidade fática. É uma realidade exposta pela plataforma no momento que ela acaba recrutando os motoristas, expondo que é simples se cadastrar, colocando algumas regras básicas para realizar o cadastro, como os documentos necessários, critérios de veículo para ela prestar o serviço, e alguns pontos que chamam a atenção, digamos, analisando aí pelas imagens que estão compartilhadas, vamos colocar como se fosse o colaborador, digamos, o motorista em si, ele tem uma dificuldade de compreender qual que é o papel dele, digamos. Ele acaba tendo todo um debate na seara do direito do trabalho sobre qual papel ele está executando, digamos. Então, digamos, acaba notando-se um desequilíbrio contratual
E nisso, verifica-se a necessidade do debate sobre regular a questão das plataformas em relação aos contratos e, principalmente, notar que as plataformas em si, elas acabam provocando, num primeiro momento, uma desunião entre a classe trabalhadora, de cada um se enxergar como um concorrente. E nisso, ela acaba, digamos, não unindo-se para quando tem situações de desigualdade, batalhar por algum ponto que eles questionam. Até mesmo a situação que é, comparando ao trabalho tradicional, com carteira assinada, a pessoa sabe quem, por exemplo, realizou, digamos, o ato de emissão dela, você sabe o motivo. Agora, quando a pessoa é desligada da plataforma, ela possivelmente não vai saber o motivo que ela foi desligada. Então, vamos supor no Brasil que tem determinados nomes e sobrenomes que é comum ter mais de uma pessoa. Então, suponhamos que o José da Silva seja um motorista que preencheu todos os requisitos, está exercendo atividade dentro da plataforma, cumprindo as regras do jogo, e, de repente, por alguma questão aleatória, tem um outro João da Silva que cometeu um crime, que acaba colidindo com as políticas da plataforma. E essa pessoa acaba sendo desligada da plataforma e suponhamos um pouco mais além. Que o valor em relação ao trabalho que ela realizou durante aquela semana seja bloqueado. Como que fica toda a questão do debate e os transtornos que ela tem para ela ter o recebimento dos valores que ela tem a receber e até mesmo questionar o direito dela retornar para a plataforma ou não. Então, esse é um dos principais pontos que motivou a gente investigar a temática, verificar a necessidade de investigar qual seria os parâmetros de uma regulação em relação ao tema e principalmente a questão da humanização, como foi compartilhado pela minha colega mestranda Raquel. E assim eu concluo a exposição. Obrigada, Cleverson, obrigada, Raquel. Esse grupo de pesquisa de vocês está abordando um tema que é bem relevante, discutido não só no Brasil, como em diversos países do mundo, principalmente aqui na Europa. Aqui na Itália, nós já tivemos decisão que reconheceu o vínculo de emprego, nós tivemos decisão que não reconheceu o vínculo de emprego, e nós tivemos decisão que incluiu esses empregadores de aplicativo na terceira modalidade que existe aqui, que é o para-subordinado. Até o momento não se tem ainda previsão de qual vai ser o entendimento final, né? Mas eu acredito que, na verdade, vai acabar havendo algum tipo de intervenção da própria União Europeia, em algum tipo de legislação estabelecendo, então, quais são os direitos. Eu, particularmente, e digo isso com muita tristeza, acho que não vai ser reconhecido o vínculo de emprego para eles aqui na Europa, não por questões jurídicas, não porque a legislação aqui não permita, mas por questões políticas. Então, acredito que eles vão acabar sendo incluídos, todos eles, nessa modalidade que existe em alguns países aqui de emprego para subordinado, que é o meio termo entre o autônomo e o subordinado, no qual é permitido, é resguardado alguns direitos, como, por exemplo, direito à aposentadoria, direito a algum tipo de remuneração em caso de acidente, geralmente aqueles direitos previdenciários mínimos, né? Mas eu, particularmente, na minha visão, não concordo, porque realmente algumas plataformas atuam como verdadeiros empregadores, né? Fiscalizando, penalizando se o empregado se desconecta, criando aquele ranking, né? Entre os que estão participando. Enfim, é uma situação que ainda tem bastante discussão. Mas agradeço bastante pela participação de vocês. Nós temos aqui alguns minutos ainda, uns 5 minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre algum dos temas ou para algum dos professores que apresentaram aqui, fiquem à vontade, é só quem está presencial pegar o microfone, quem está online abrir aqui o microfone e fazer a pergunta. Fiquem à vontade.
Bom, eu deixo também o convite para quem quiser participar do grupo de pesquisa da professora Aldaci Coutinho. Pode entrar em contato pelo meu e-mail, né, que eu deixei ali no final do slide. Vai abrir agora um edital para o próximo semestre, quem quiser e tiver interesse. Nós temos 4 linhas de pesquisas, e uma delas é compliance e governança algorítmica. Se alguém quiser e tiver interesse, pode entrar em contato conosco, né, Cleverson? Sim. Bom, se não tiverem outras perguntas, outras manifestações, então encerramos aqui o painel, agradecendo a participação de todos. Eu, em nome do Iberojur e da Universidade Rei Juan Carlos, parabenizo todos pelos trabalhos que foram apresentados, que foram avaliados e aceitos. Para mim, realmente foi uma grande oportunidade estar aqui, aprendi coisas novas, temas muito relevantes, e espero revê-los aí nos próximos eventos do Iberojur ou das outras instituições que também fazem parte desse grupo. Muito obrigada. Tem uma pergunta, acho, doutora. Tem uma pergunta ali. Elba, por favor, abra o microfone. Bom dia a todos, eu estou aqui no Brasil e gostaria de agradecer a oportunidade de participar dessa palestra maravilhosa, a cada uma das pessoas que trouxeram tantas boas informações, e eu gosto muito de estar antenada em tudo que acontece, e foi uma excelente fonte de pesquisa e informação para mim. Agradeço em especial a Mara, parabenizo, que é uma pessoa que eu admiro e que muito bem explanou, não diferente dos outros que participaram, mas como a conheço, deixo aqui o meu registro. E gostaria de ter acesso, eu não vi, não salvei o slide, a esse grupo de pesquisa de compliance, porque eu tenho uma grande amiga que é uma referência aqui no estado e certamente poderá participar, se unir a esse edital, não sei. Eu vou colocar aqui no chat meu e-mail, de repente, se você conseguir copiar. Maravilha, que agora eu estava em casa, agora já estou em trânsito, mas consegui entrar novamente, não perdi quase nada. Gmail.com, Raquel Salgado, advsc@gmail.com. Maravilha, maravilha. Peraí, aqui, maravilha. Vou dar print e... Isso, acho que foi mais Tá fácil. bom, tá ótimo então. Muito obrigada, viu? Obrigada. De nada, imagina. Então, encerramos as nossas atividades. Muito obrigada a todos, parabéns, e nos vemos, quem sabe, em breve. Até mais. Obrigada, doutora Camila, e obrigada pelas suas observações, certamente serão de grande valia e muita honra para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento do nosso artigo, né, Cleverson? Tchau, tchau. Inclusive, notar Tchau. Tchau, até mais. Muito obrigada, professor. Inteligente, muito bem. Isso aí, colega. Você não gostaria com você? Não, então eu trabalho com algoritmo, mas é outra coisa. Não é o seu trabalho. Hoje em dia o algoritmo ele vem dominando, né? Igual eu falei, essa sociedade atual, ela está modificando as relações sociais, ela está mudando de visão que a gente não precisa esquecer da humanidade. A mesma coisa que o positivismo também está esquecendo, é a justiça. Eu falei sobre isso aqui na minha outra. Porque ele procura um caráter imaterial que ele chama de direito natural, mas ele chama racionalmente. Aí ele chama de nome de juiz natural. Sim, é o que eu falei agora. Vários administradores que eu tenho trabalham isso na teoria geral do direito, nessa todos os flancos. A administrativo no princípio de eficiência da administração pública tem o princípio de eficiência,